Eu quero ler um texto com vocês que está lá no livro de Juízes, capítulo 13. Mas antes de nós lermos esse texto, nós precisamos entender que pais dão destino aos filhos. O pai, ele dá destino aos filhos, ele dá visão aos filhos, ele dá direção aos filhos, ele dá segurança aos filhos, ele dá proteção aos filhos. Os pais, quando eu falo pais, estou falando de mães. Nós precisamos dar direção aos nossos filhos. Nós precisamos dar segurança aos nossos filhos. Nós precisamos dar proteção aos nossos filhos. Porque pais de destinos, eles desatam os filhos. Eles destravam os filhos. Eles ativam os filhos. Eles desenvolvem a identidade dos filhos. Nós somos e temos essa capacidade, essa autoridade de Deus, esse vínculo que é muito forte. Pais e mães de desatar, de destravar, de dar destino aos filhos, de dar uma identidade aos nossos filhos. Hoje o Sérgio Júnior não queria vir para a igreja, porque ele foi dormir tarde ontem, a mãe dele não estava em casa, e o pai é mais tranquilo, a mãe pega no pé dele, mas eu acho que deixa as coisas correr mais. E ele ficou jogando videogame, sei lá até que hora, assistindo televisão, e ele acordou chateado hoje. Aí eu peguei a cinta e falei, você vai para a igreja ou senão você vai levar. Aí foi na hora. O que você está chorando? Falei, você vai arrumar esse cabelo que está tudo espatifado. Eu não estou com o cabelo espatifado. Falei, tá. Você vai arrumar esse cabelo. Você vai arrumar, nem que for na marra, nem na base da cinta. Né? Quem vê pensa que eu bato. Na verdade, a gente tem que executar de vez em quando. Tá na internet, o povo vai achar que eu sou espancador. Né? Não é bem assim, mas tem que dar direção aos filhos. Aí foi lá, arrumou o cabelo, chorando, bravo. Assim, aqui quem manda aqui sou eu, meu filho. Enquanto você estiver aqui debaixo desse teto, que você vai fazer aquilo que eu quero. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que os pais de destino, os pais de destinos dão visão aos filhos. Eles abrem a mente dos filhos. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos viver isso. Nós somos uma família pastoral, no meu caso. Nós somos uma família sacerdotal. Nós precisamos andar por esse caminho. E você tem que puxar. Se eles não quiserem depois, é outra história. Mas nós precisamos dar destino aos filhos. Por quê? Porque nós não podemos negligenciar esse tempo. Pastora Jaque, né? Vou chamar de pastora. Ela liberou uma palavra muito incrível. O pastor Rodrigo até falou, né, no grupo esses dias sobre os filhos. E é isso mesmo. A gente concorda em número, gênero e grau naquilo que ela estava falando. Sobre dar destino aos filhos, de se relacionar com os filhos, de se comprometer com nossos filhos. Porque nós temos essa autoridade de Deus de desatar os nossos filhos. De destravar eles, de ativar. E o mais importante, desenvolver uma identidade dos nossos filhos. Nós não podemos perder nossos filhos para essa geração, para esse mundo. Eu disse que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos realmente o quê? Levar os filhos a uma identidade em Deus, em Cristo. Nós não podemos nos conformar com o que está acontecendo, ou acomodar com o que está acontecendo. Não, é assim mesmo. Estamos no século 21, ano de 2026 e tal, e estamos na América, vivendo em Boston, e é isso e aquilo. Não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e dá um destino aos nossos filhos. E nós temos essa autoridade, essa incumbência e essa responsabilidade como pais, como mães que estão aqui nessa manhã. Porque os seus filhos recebem essa identidade dos pais. A maioria das coisas que você gosta, seu filho vai gostar. Já percebeu isso, não? Você canta, os meninos vão cantar. Você toca, os meninos vão tocar. Se você prega, os meninos possivelmente vão pregar. Se você faz um negócio, se você gosta de pescar, os meninos vão pescar. Se você gosta de futebol, os meninos vai jogar bola. É assim, os meninos. Veja os meninos da Karina, o Júnior, todo cowboy, né, da vida, tem o sistemão dele, sistemão bruto que ele é. Todo mundo anda de bota lá na casa dele. Por quê? Porque o Júnior anda de bota. A menina vê o pai andando de bota o dia inteiro. Ele fala, eu quero uma bota também. Aí ela vai descobrir que a bota vai machucar o pé dela, entendeu? Mas depois, lá, não sei quando, é natural. É assim que funciona.
pais, eles dão a direção. Por isso que eu preciso orar a Deus, eu preciso me consagrar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que vir para a igreja. Por quê? Porque os filhos estão vendo o que você está fazendo. Os filhos estão percebendo quem você é. Então, nós somos vocacionados por Deus para esse tempo, como pais, como mães que dão destino aos filhos. E Deus levanta homens e mulheres, Deus nos levanta para nós tocarmos a nossa geração. Quem é a nossa casa? Se você tocar a sua casa, você já tocou o mundo. Você não precisa ir muito longe. Se você influenciar sua filha, seu filho, se influenciar os seus filhos, você já está cumprindo o teu propósito. Às vezes as mães aí, olha, eu não tenho púlpito, né? Eu tenho dificuldade disso, daquilo e tal. Não influencie seu filho. Dá direção aos seus filhos, ore com ele, libera uma palavra para eles, tragam eles para a igreja, invistam, encorajem a servir ao Senhor, toque sua casa. A gente quer fazer missões, quer ir para a África, né, Rodrigo? Olha a dificuldade que é ir para a África. Mas vamos tocar nossa casa, mas vamos para a África também, por que não? Mas vamos tocar nossa casa. Mães, toquem seus filhos, as suas filhas. Seja uma mãe que vai dar direção aos seus filhos, à sua filha. Ative o propósito. Vamos forjar o caráter deles, o caráter em Deus, o caráter em Cristo. Mães, desenvolvam a identidade dos filhos. Eles foram criados para um propósito bem definido. Não queiram competir com os filhos, não, liberem os filhos para eles fluírem os dons que Deus tem na vida deles, mas trabalhem na identidade. Uma filha, ela precisa ser trabalhada na identidade dela, um filho precisa ser trabalhado na identidade dele. O Sérgio chegou hoje aqui, não queria fazer nada, ficou emburrado no carro, porque ele veio chateado com o cabelo dele, que ele queria o cabelo de ninho de passarinho, eu tirei. Eu não vou entrar na igreja. Falei, vai, inclusive você vai ajudar o papai a descarregar o carro. Você é homem da casa. Você é homem. Sai desse carro agora. Falando assim, bem, dando risada, mas... Aí eu pisando duro. Aí tem um monte de coisa no carro que eu quero tudo lá dentro. Vai pegar o negócio agora. Eu não vou. Falei, vai, você não vai, você vai apanhar, irmão. Aí o pisando duro pegou o leite, levou lá, pegou e foi. E aí, tudo ok? Beleza, e aí? Se você abrir mão, os meninos passam por cima, gente. Viu, pastor Betel? Você que você é o mais fresco aí na área, aí, que tá com os dias seu peito chegando, você bota a tua barba de molho. E ó, se você precisar de ajuda, você só me ligar, tá? Eu sei muito bem me defender. Eu falo lá em casa, aí essa rua vai ficar brava comigo. Se não ligar para mim, liga para o Júnior. O Júnior é bem pacífico para dar o conselho para você. O Júnior é assim, é o mais manso aqui da nossa turma, que é o Júnior. Liga para ele que ele vai te dar uma ideia boa. Entendeu? Lá na casa dele, eles só dão um subiu assim. As meninas sabem tudo que tem que fazer. Entendeu? E a Isaura também vai atrás já no mundo, entendeu? E o Edson fica quieto, porque senão também entra na dança. Eu sei como é que é. Ah, Júnior, eu te amo em Cristo Jesus, sabe? E essa parte aí nós pula, entendeu? Mas o que é? Eu estou dando exemplos aqui de práticos, porque nós podemos tocar a vida dos nossos filhos, e essa parte da educação, é claro que cada família tem sua educação, mas é bíblico você o quê? Indicar, dar um caminho, né? Vamos falar dessa maneira que é melhor. Se eu falo que é disciplinar, a mídia entra contra eu. Fala, vamos dar destino aos filhos, ou seja, disciplina. Mostrar um caminho. Mostrar uma direção, porque se você deixar fazer o que quiser... Então, estou dando conselhos aqui para vocês, né? E chegar em algum lugar em Deus para que o nosso propósito como pais, mães, sejam específicos e sejam cumpridos por Deus. Por quê? Porque lá no texto de Juízes, capítulo 13, tem uma história de Sansão. E essa história de Sansão vem corroborar com aquilo que nós estamos falando sobre pais que dão destino aos filhos.
Quando você lê esse texto de Juízes, capítulo 13, verso 2 a seguir, nós sabemos que a família de Sansão, a mãe dele era estéril, e ela não poderia dar luz a filhos. E aparece um anjo de Deus, né? Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e essa mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então ela vem com uma palavra profética dizendo: olha, vocês são estéreis, a mulher é estéril, mas a partir desse momento vocês vão ter um filho, porque existia um propósito de Deus, para Deus levantar alguém para libertar Israel do povo filisteu. Como não tinha nenhum homem naquela época que se encaixava ou que Deus queria usar para que isso acontecesse, Deus precisou gerar alguém. Olha só a dificuldade de Deus de achar alguém na terra para que fosse usado por Deus. Então, assim, homens que não se colocaram na brecha, homens que não foram usados por Deus porque não eram chamados para aquele tempo. E Deus, então, ele vai abrir a madre de alguém, abrindo a madre para que essa criança cresça e seja o que? Um libertador de Israel. Essa é a vida de Sansão. Ele foi chamado para um propósito bem definido. Só que o anjo dá algumas diretivas. Ele fala assim: agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Pois eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E aí então a mulher entrou e falou com o marido e tal, e dá-lhe coisa e tal, e o marido ora para Deus para que o anjo voltasse e falasse novamente. E o texto no verso 8 diz assim, do mesmo capítulo, fala assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, rogo-te que o homem que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Como que nós vamos criar esse menino? E no verso 12, diz assim: então cumpriu as palavras, mas... então disse Manoá: cumpra-se as suas palavras, porque o anjo fala a mesma coisa para ele, que o anjo aparece novamente. E no verso 12 ele fala assim: cumpra-se as suas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Ele sabia que o menino seria um menino de propósito, seria um filho de propósito, sabia que o menino seria um milagre de Deus, porque a mulher era estéril. O pai sabia e a mãe sabia que era um tempo determinado por Deus e o tempo era profético. Ele sabia que não era a vontade da carne, mas era a vontade de Deus Pai. Era um tempo, era um menino que ia ser um libertador, ia ser um menino gerado no coração de Deus. Apenas aquela mulher ia dar a luz, mas ele fala assim: o céu está dando, então o céu precisa nos dizer como criar esse menino. Eu acho que é tempo de nós sermos proféticos, como pais, como mães, e pedir orientação ao céu como criar os nossos filhos, pedir orientação de Deus para que nós possamos conduzir os nossos filhos no caminho que ele deve andar. É tempo de nós entendermos que a nossa vida é uma vida profética. Nós não estamos aqui brincando de ser pais e mães. O menino nasceu por um acaso. Não. Ninguém casa aos 40 e aos 41 tem filho, né, pastor Betuel? Existe o quê? Um propósito bem definido nisso. Então, assim, não é uma coincidência, é acaso natural. Não. Eu preciso entender que é algo que Deus libera para nós vivermos esse tempo. Eu tenho 2 filhos, eu sei muito bem o que está acontecendo na nossa família, no nosso meio, em termos de ministério, em termos de igreja. Eu convivo com muitas pessoas, né? Nós estamos pastoreando pela graça de Deus. Eu estou vendo pessoas sendo tocadas por Deus através dos filhos, mas eu também estou vendo muita negligência da parte dos filhos. Inclusive a palavra da Jaque foi muito oportuna, foi muito pontual. Está lá no grupo, né, da igreja. Se você não viu ainda, eu te encorajo a você ler o que está escrito lá. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente tem que viver um tempo profético, a qual nós vamos dar destino aos filhos. E o menino que nasce de um milagre, o menino que nasce de um propósito. E aqui na nossa igreja nós temos várias crianças que nasceram de milagres e propósitos bem definidos. Crianças que nasceram prematuras, crianças que fizeram cirurgias, crianças que eram para estar
né, com Deus agora. E Deus, por graça e misericórdia, deixou viver. Por causa do quê? Do propósito. Então, crianças que nasceram de um milagre, é a vida de Sansão. Ele nasceu de um milagre, de um propósito bem definido, de um tempo profético, de um tempo determinado por Deus para ser um libertador. Ou seja, através dele, pessoas fossem libertas. No caso de Sansão, da escravidão dos filisteus. Mas no nosso caso, da escravidão do diabo. Nossos filhos é a geração que está chegando, que está vindo, e é a geração que nós podemos tocar elas hoje. Nós temos tempo ainda de tocar a geração. Você pode tocar a sua geração, você pode tocar os seus filhos, você pode dar uma direção aos seus filhos, você pode mostrar um caminho aos seus filhos, você pode santificar a sua vida. E quem santifica a vida é a mãe. Como que o menino vai nascer? O menino vai nascer, mas para nascer, você vai ter que se abster de algumas coisas. Quando fala de mulher na Bíblia, fala do quê? Da igreja. A mulher, a igreja, né, a mulher aponta para a igreja sempre. A mulher, já foi dado o exemplo aqui, né? Aponta para aquela que foi um portal a qual Deus abriu, né? Esse tempo, um tempo da plenitude, um tempo incrível que Deus tem nos dado, privilégio, e aponta para alguma coisa, aponta para o Cristo, aponta para alguém que virá e vai mudar a situação. Alguém que nasceu e iria mudar uma conjuntura total. Aqueles que estavam nas trevas teriam a oportunidade de ver a luz. Quando Jesus nasce, tem um texto que eu gosto muito, sempre prego ele fala: ó terra de Efraim, ó terra de Zebulon, vocês que andavam nas trevas, vocês que estavam esquecidos, vocês que eram os mais pobres, vocês que ninguém dava valor, ó, a luz vai brilhar aí nesse lugar, nesse ambiente. E essa luz vai conduzir a todos ao quê? A ter uma oportunidade de vida, que é através do Cristo que nasceria. Então, uma mulher abriu a madre para que o Cristo viesse. Essa mulher aqui, a mulher de Manoá, ela abriu a madre para que um libertador nascesse. E a igreja, ela continua abrindo a madre para que os filhos, para que a próxima geração continue as obras que nós começamos. Por isso que nós precisamos matar os gigantes no nosso tempo. Porque se nós não matarmos os gigantes no nosso tempo, os nossos filhos possivelmente vão ter que matar eles, vão ter que guerrear. Então a vida deles, para se tornar mais fácil, nós precisamos lutar a nossa luta e dar direção aos filhos para que eles continuem a obra. Para que eles continuem a pregar o evangelho, para que eles continuem a tocar um instrumento, a louvar ao Senhor com alegria. E vai ser não apenas um dia, mas uma vida toda na presença do Pai, uma vida toda liberando os céus, atraindo o céu, atraindo a terra, atraindo os dons, atraindo a unção que despedaça o jugo, atraindo o Espírito Santo para que convença o homem do pecado, do juízo, da justiça. E Sansão, ele nasce com esse propósito bem definido. E a mãe, ela precisava se abster. Mãe, igreja, eu te exorto nessa manhã, se abstenha de coisas que vão fazer com a sua gravidez tenha problema. Eu tenho certeza que a Aubrey, ela vai dar à luz daqui uns dias, né? Já está nas últimas semanas. Se perguntar para a Aubrey, como é que foi sua dieta nesses 8 meses e pouco, quase 9 meses de gestação? Ela vai dizer na ponta da língua o que ela fez. Por quê? Porque ela não está cuidando só dela, está cuidando de um bebê, de um ser que se desenvolveu dentro dela. Então nós que somos pais, nós precisamos nos abster de algumas coisas, renunciar a muitas coisas para viver um propósito de Deus, porque nós queremos ser pais de destinos, e para ser pais de destinos nós precisamos andar numa linha reta que é o reino de Deus, que é o governo dos céus, para nós darmos destino aos nossos filhos. Então tem muita coisa que a gente às vezes passa batido e a gente não pode negligenciar. Por quê? Porque a mãe é que se abstém. Aqui no texto está exemplificado como vinhos, né? Não tomar o vinho, nada da uva.
Não comer nada da uva porque há uma fermentação, e não comer nada de coisa impura, né? Porque eu entendo que Deus está nos trazendo para uma vida com mais intimidade com Ele. Deus está nos levando para um lugar de isso pode, mas isso não precisa. Nada, amigo, isso não convém. Aqui não tem nada a ver. Isso não, o pastor Luiz Jabim estava falando no retiro, abrir algumas concessões. A gente precisa cortar as pequenas concessões. Eu não vou nesse lugar, eu não vou fazer isso, eu não vou comer isso, eu não vou participar disso. Por quê? Porque eu estou preparando a minha vida, e através de mim tem pessoas que estão olhando para mim, e na verdade quem estão olhando são meus filhos. Eu preciso tocar os meus filhos, eu preciso ter autoridade em casa para tocar os meus filhos. E pais que não têm autoridade é porque erraram no meio do caminho. Os pais precisam ter autoridade. Os filhos precisam honrar os pais. Quando isso não acontece é porque houve algum problema no meio do caminho, houve algum erro no meio do caminho. Porque o natural seria os filhos honrarem os pais naturalmente. O natural seria os filhos obedecerem os pais. E se houve algum problema, né, Deus está aqui para perdoar, mas é importante fazer essa via de volta e pedir perdão a Deus e começar. Sempre tem um espaço para começar novamente. Por quê? Porque pais precisam dar destino aos filhos. Porque os filhos recebem os ensinamentos dos pais, são corrigidos, são exortados, são disciplinados, são orientados e são amados. Os filhos de destinos, que recebem destino dos pais, eles se envolvem com o processo. Eles se envolvem, eles se deixam ser tocados pela vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na vida deles. E quando nós entendemos isso, nós participamos como autoridade de Deus, porque nós temos o sacerdócio nas nossas mãos. E nós temos a autoridade de Deus para dizer o que é e o que não é. Não é ninguém de fora que vai chegar e tocar na sua casa. Não, aqui funciona assim, assim, funciona lá. Aqui funciona como Deus quer. A gente é cheio de ideia dada para os outros, né? A gente recebe um monte de conselhos e tal. Mas a ideia é, eu preciso dar direção aos meus filhos. E a gente dá o caminho das pedras. E aí vocês aqui que andam, que vivem, né? Por quê? Porque é assim que funciona. Deus, Ele está trabalhando, Ele está revelando o seu caráter a nós, e aí nós revelamos esse caráter aos nossos filhos. Nós forjamos o caráter dos nossos filhos. E quando a gente vive isso é libertador. Por quê? Porque você está fazendo a coisa que você tem que fazer. Uma coisa certa, amém? Então essa mulher, ela recebeu algumas diretivas do anjo. Ela falou, você abstenha das coisas impuras. E às vezes nós não entendemos isso. A gente acha, né, que isso aqui tá tranquilo, isso aqui funciona assim, a gente tem um monte de desculpa, mas a mulher está dizendo, o anjo está dizendo para a mulher, olha, o menino vai ser nazireu de Deus, ou seja, ele é separado por Deus desde o ventre. Nazireu de Deus, ou seja, separado para uma obra específica. Na sua cabeça não passará navalha, e ele não tocará nada impuro. E Sansão sabia disso, desde o seu nascimento. Só que Sansão decidiu não querer isso, não viver isso. Sansão, ele tinha um segredo, e ele jamais poderia ter contado o segredo. Mas ele negociou com o pecado ao longo dos anos. Esse que é o problema dos filhos que negociam com o pecado. Os filhos que acham que podem, que acham que devem, que acham que o pai não sabe nada, que desobedecem, vão negociar com o pecado. E quando Sansão negocia com o pecado, ele não sabe que a força que ele tem é a força do Espírito Santo que estava sobre ele. E ele negocia várias vezes com o pecado, ele anda numa corda bamba, ele não dá ouvido aos pais, ele casa com uma mulher que não era para casar, ele vai contra a ideia dos pais, ele vai contra a tradição, ele vai contra tudo e contra todos. Mas o Espírito de Deus era com ele, até no momento a qual ele entrega o seu segredo.
E ele fala, olha, na minha cabeça nunca passou navalha, eu sou nazireu de Deus, eu sou separado para esse templo. Todos conhecem a história de Sansão. Ele pega uma vez um osso, ele faz uma arma de guerra, ele mata 1000 homens. Ele contra 1000 homens, ele mata os caras. Em várias ocasiões, Sansão, ele destrói os inimigos, como que alguém destrói um nada. A força dele é descomunal, porque o Espírito de Deus estava sobre ele por um tempo específico, por um propósito específico. E ele abre mão de tudo isso, e ele revela o seu segredo, e quando ele revela o seu segredo, então, não sabendo ele, a Bíblia diz que o Espírito sai dele, e ele fica um homem natural, carnal. E aí vem os inimigos sobre ele, e ele não consegue desvencilhar, porque ele não sabia que o Espírito havia se retirado. Quando o Espírito se retira, os inimigos vêm, e a primeira coisa que o inimigo vem, fura os olhos dele. E quando ele tem os seus olhos vazados, por quê? Porque o inimigo faz isso com quem desobedece. Quem desobedece a Deus tem os olhos vazados, ou seja, a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. Então a tua vida espiritual às vezes é vazada, os seus olhos espirituais são vazados, porque nós desobedecemos, vocês desobedecem a Deus, os filhos desobedecem aos pais. E a primeira coisa que ele toca é na visão. Por quê? Se eu toquei na visão, acabou a movimentação. Não tem como andar mais, não tem como ver mais, não consegue enxergar mais. Porque o inimigo é assim, ele é sujo, ele te oferece todas as regalias, todos os prazeres, e aí você acha que você vai viver a vida que você quer, que você tem direito, que você quer ser feliz, que é isso e aquilo, e na primeira ocasião ele vem e vaza os seus olhos, para que você não enxergue o mundo espiritual mais, para que você morra espiritualmente. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele preferiu os prazeres mundanos do que cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque ele era separado e ele sabia disso. E ele pede perdão para Deus, mas já é tarde. Mas mesmo assim a graça de Deus chega na vida dele. E quando a graça de Deus chega, o cabelo dele começa a crescer novamente, e ele pede para alguém levar ele no templo, e ele pega 2 colunas, e vocês conhecem a história, e ele abraça aquelas colunas, ele pede graça para Deus, e Deus, naquele tempo, naquele momento, libera a força novamente, ele derruba aquelas colunas, e a Bíblia fala que matou mais pessoas na sua morte. Ele morre com os filisteus, mas a Bíblia fala textualmente, matou mais Sansão no dia que ele morreu do que em toda a sua vida, ou seja, Deus cumpriu o propósito na vida dele. Mas não precisava ter sido daquele jeito, não precisava ter morrido. Eu preciso que você entenda que não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para colocar o dedo na ferida de ninguém, mas estou aqui para dar uma direção. E a direção que Deus nos dá hoje é que nós possamos obedecer a Ele, dar destino aos nossos filhos, ter responsabilidade, sendo pai, sendo mãe, que vão cobrar na hora que tem que cobrar e que vão liberar na hora que tem que liberar. Porque a autoridade está sobre nós e sobre a nossa casa. Você que é mãe, você tem uma autoridade de Deus sobre a sua vida, você tem algo incrível no teu coração, aquilo que Deus já colocou, porque o vínculo é muito forte, um vínculo maternal. Você que é pai é a mesma coisa, para dar direção aos filhos, para que os filhos não pereçam lá na frente, mas que eles sejam ensinados no caminho que se deve andar. E a Bíblia diz que mesmo que ele venha se desviar, ele vai voltar, não desviará dele, do caminho, porque foi ensinado no caminho de Deus. Amém? Então Sansão, ele priorizou os prazeres terrenos, ele deixou sua vontade carnal falar mais alto, ele deixou seu propósito de lado, o seu chamado de lado, o ato de ser separado, o ato de ser nazireu de Deus para viver os prazeres mundanos. E ele pagou caro com essas consequências. É isso que acontece com aqueles que saem do caminho, aqueles que não dão direção aos filhos, que acham que as coisas são todas naturais e é assim mesmo e daquele jeito, e não pode ser. Nós somos a família de Deus na terra, nós levamos o reino de Deus sobre nós, conosco,
Nós carregamos o reino de Deus, nós carregamos a unção que despedaça o jugo, nós carregamos a unção de Deus, carregamos o Espírito Santo, nós carregamos o Deus, a graça de Deus está sobre nós. Quando você chega num lugar, a graça de Deus chegou lá. Quando você chega naquele lugar, o governo de Deus chegou ali através de você. Você que precisa entender que é na tua casa, aleluia, o governo de Deus precisa operar, e o governo de Deus opera através da sua vida, através da autoridade que Ele coloca sobre nós, pais que dão destino aos filhos. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra hoje pastoral no teu coração, amém? Vamos colocar de pé, recebe essa palavra. Quem recebe essa palavra, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Nós somos chamados com um propósito bem definido, não tenho dúvida nenhuma. Se nós estamos aqui nesse tempo, é para viver o propósito de Deus. Os nossos filhos foram chamados, criados, foram desenvolvidos, foram formados para viver um propósito bem definido. Então nós precisamos entrar nesse lugar em Deus, para viver tudo isso que Deus tem colocado em nossos corações. E para que isso aconteça, a gente precisa se comportar da maneira que Deus quer que nós se comportamos. Como? Se abstendo das coisas impuras. Se abstendo daquilo que a gente não precisa viver para desagradar o Senhor. Se abstendo daquilo que o mundo oferece. O apóstolo Paulo fala assim: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas. Mas ele fala: o controle está sobre a minha vida, que eu tenho o quê? O fruto do Espírito. Qual que é o fruto? Um dos frutos do Espírito. Um deles é o domínio próprio. Controle. Amém? Então nós queremos viver isso em Deus. Que você seja pai, um pai que vai dar destino aos filhos. Se você não tem filho, não se preocupe. Deus tem filhos espirituais para você. Se os seus filhos não estão por aqui, estão longe, tem muita gente que você pode tocar como filho. A Bíblia fala que é mais os filhos da estéril daquelas que deu à luz. Ou seja, está dizendo assim, os filhos espirituais são maiores. Então você pode tocar pessoas. Amém? Quantos precisam dessa oração? Eu quero orar por você, amém? Glória a Deus, você que é pai, você que é mãe. Aleluia, eu quero orar. Amém? O grupo de louvor podia liberar uma palavra cantada. Amém? Nós vamos orar juntos. Amém? Pode cantar a bênção de novo? E o Senhor... Vamos fazer o seguinte, vamos vir todo mundo aqui à frente, as famílias todas reunidas, amém? Vem com a sua família, vem com o seu pai, com a sua mãe. Cadê os meninos? Deixa eu chamar os meninos. Amém? Chamar os meninos para cá, para a gente terminar. Aí, ó, seus filhos espirituais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os meninos estão chegando aí. E a gente vai ter um tempo bom. E faça brilhar o seu rosto em ti e conceda a sua graça e te dê paz.
até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, e teus filhos e os filhos, se derrame até 1000 Gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, por detrás, por diante, por detrás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, é por ti, é de dia e de noite, teu entrada e saída, do teu lado, riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é contigo. Amém, amém, aleluia. Senhor, eu quero liberar uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de amor ao Pai para as famílias aqui representadas. Sabemos que nossos filhos estão ali fora, prontos para fazer uma apresentação, mas aqui estão os pais que dão destino aos filhos. Eu quero encorajar os pais a dar direção aos filhos. Eu quero encorajar você a falar no coração do teu filho. Eu quero encorajar você a se relacionar com o seu filho. Eu quero encorajar você a liberar uma palavra de vida, de vitória, uma palavra de bênção sobre a vida dos seus filhos. Eu quero encorajar você a profetizar na vida dos seus filhos, no casamento que os seus filhos terão, na vida profissional que eles terão, ó Pai, na vida amorosa que eles terão, na vida espiritual que eles terão. Eu não tenho dúvida que no nosso meio existe pastores, evangelistas, mestres, evangelistas, missionários, missionárias. Eu não tenho dúvida, Pai, que no nosso meio os nossos filhos vão continuar a obra, porque Tu és um Deus geracional. E se Tu és um Deus geracional, um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus geracional, Ele também vai tocar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos. E eles vão continuar a obra a qual nós começamos, a qual nossos pais começaram, a qual nossos avós começaram, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o mesmo Deus, Ele continua hoje e eternamente. Os nossos filhos só vão tocar os instrumentos musicais, os nossos filhos vão cantar para o Senhor, serão adoradores, serão músicos, serão evangelistas, serão missionários, serão homens e mulheres de Deus que vão servir ao Senhor com alegria, porque nós vamos derrubar os gigantes hoje, para que eles não precisem mais derrubar esses gigantes. Eles vão viver aquilo que o Senhor escreveu a respeito deles. Eles vão viver para a honra e glória do Teu nome. Nossos filhos vão continuar a obra. Eu quero profetizar que os seus filhos não vão se perder, que o inimigo não vai ter poder sobre a vida deles, mas eles vão estar preparados para enfrentar esse mundo, enfrentar o inimigo das nossas almas, enfrentar, ó Pai amado, todas as adversidades da vida, porque o Senhor estará com eles. Eles não vão se corromper com esse mundo.
Eles vão viver para a tua glória. Eles vão viver para glorificar o teu nome. Eles vão viver para exaltar o teu nome. Ó, Senhor estará conosco, sempre estará conosco. A tua palavra diz, ó Pai, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Os nossos filhos vão ter Cristo formado neles. Os nossos filhos vão ir mais longe que nós. Os nossos filhos vão voar. Os nossos filhos vão às nações. Eu profetizo os nossos filhos indo às nações. Eu profetizo Benjamim indo às nações. Eu profetizo Benjamim, um evangelista que vai ganhar milhões de vidas ao Senhor. Almas renderão aos pés do Senhor através da vida do teu filho, dos nossos filhos. Eu profetizo os nossos filhos pregando a tua palavra. Eu profetizo os nossos filhos tocando vidas, tocando nações. Eu profetizo os nossos filhos sendo enviados pelo Senhor, falando em várias línguas. Eu profetizo nossos filhos vivendo o sobrenatural de Deus. Eu profetizo nossos filhos tendo intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu profetizo um tempo novo. Eu profetizo um tempo novo, um tempo de aceleração para nossa casa. Eu profetizo um tempo a qual o Senhor vai se revelar de uma maneira incrível. Eu profetizo esse tempo está chegando. Eu profetizo esses 7 anos de Habitat Church, de Mevan aqui em Quincy, um tempo novo, um tempo a qual o Senhor vai se revelar, um tempo que você vai se mostrar, e nós vamos queimar na presença do Abba, e nós vamos nos entregar de uma maneira a qual nós nunca nos entregamos, porque a mãe, aleluia, a mãe, ela precisa se abster das coisas imundas, das coisas impuras, das coisas que não agradam ao Senhor, e a igreja vai chegar nesse lugar. A igreja vai estar preparada para chegar nesse lugar. Eu profetizo, aleluia, uma entrega pessoal que você nunca teve antes. Ei! Eu profetizo uma entrega pessoal, uma renúncia pessoal, um lugar que você entra em Deus que você nunca entrou antes. Ei! Isso para glorificar o teu nome. Isso para cumprir um propósito. Isso para entrar, para ver, para viver o reino de Deus na terra, o governo de Deus na terra. É por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro. É contigo.
é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti.